Olá, boa noite a todos que nos assistem no nosso canal Simplesmente Chico, canal espírita, onde levamos um pouquinho do ensinamento da doutrina espírita kardecista aos lares de quem nos assiste. Hoje, um dia especial para nós aqui do canal. Estamos aqui junto comigo a minha esposa, a companheira Fábia, o Felipe. A Marcela ainda não chegou, mas daqui a pouco vai estar com a gente. E um dia especial, pois hoje o nosso canal completa um ano. Um ano em que nós fizemos nossa primeira reunião, né? Nesse formato online, para levar um pouco dos ensinamentos, né? E graças a Deus vem superando todas as nossas expectativas, né, Fábio? Verdade. Eu sei que é um canal pequeno, né? É um canal que nós é feito de coração, né? É um trabalho muito simples, mas com muita responsabilidade, né? E com muito carinho, né? Em um canal que não tem assim, não queremos grandes público, não queremos nada em troca, né? Um canal que você pode ver que a gente não pede nem like, não pede, né, Fábio? Para que a gente só possa mesmo fazer a nossa missão, que é a que nos foi dada, né? De divulgar a doutrina. E graças a Deus, graças a vocês que nos assistem, está sendo muito bom, né? Estamos conseguindo passar um pouquinho do que nos foi dado, né, Fábio? De fazendo o possível para que conseguimos levar o conhecimento que foi nos dado, agora passar para vocês de uma forma diferenciada, né? Não temos ainda a condição de ter ter um centro, né? Mas a tecnologia nos dá esse outro formato de podermos fazer nossa reunião online. Então, quero aqui agradecer primeiramente a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre, a nossos irmãos trabalhadores que está sempre conosco, a minha família, Fábia, Marcelo, Felipe, o João, de certa forma, contribuindo para que nós possamos estar aqui toda semana. Agradecer e a vocês que nos assistem, que nos apoiam. Que Deus possa iluminar a todos, né? E vamos trabalhar, né? Vamos trabalhar, vamos dar continuidade nos nossos estudos e paramos aonde, Fábio? Nós paramos aqui no capítulo 6, no item 7. A página, para quem nos acompanha neste evangelho, por este aqui, que tem essa capa, é a página 103, no item 7, Espírito da Verdade, Bordeaux 1861. Certo? Ok. É o item 7, no finalzinho da página, né? Finalzinho da página. Tá? Quem tem outro evangelho, é só ir no capítulo 6. A instrução dos Espíritos, o advento do Espírito da Verdade, no item 7. Item 7, do capítulo 6. Que está no finalzinho. Isso. Lembrando, enquanto vão se achando, lembrando, né, Fábio, de quem quiser mandar o nome, né? Se você é mais fácil, você entende melhor como é que faz. Para colocar o nome nos cadernos, né? Para aqueles das que pedem orações. Preces, né? Nós temos o caderno de preces. Só mandar o nome completo e a cidade
da onde você está, a gente inclui aqui, não precisa colocar motivo, tá? Pode colocar lá na mensagem no YouTube, no recadinho ali, pode deixar o nome e a cidade. E a gente inclui aqui nos nossos cadernos de oração. Quem quiser mandar assim mais detalhado pelo Facebook, aí pode mandar na mensagem particular, né? O nome completo, ou quiser colocar para que você quer a prece, você pode mandar lá, mas no particular, tá? Para não ficar aberto, né? Mas só o nome completo e a cidade tá ótimo, tá? Que a gente coloca aqui para pedir as preces para vocês todos, né? Ok. No Face, como é que acha no Face? No Facebook nós estamos como Francisco Xavier. Sim. E embaixo tá escrito simplesmente Chico. Ok. Né? Para quem não sabe, há um ano atrás, né, nós tivemos essa intuição, né, de fazer essa homenagem para o Chico Xavier. Como é que não tem como definir, né? Essa entidade maravilhosa que esteve aqui encarnado com nós, mas que quando encarnado, como homem, tentava se fazer tão pequeno, tão simples. E então, daí veio o nome, simplesmente Chico, em homenagem a ele. Certo? Então, vamos dar início aos estudos? Perfeito. Vamos lá. Então, item 7. Espírito da Verdade, Bordeaux, 1861. Eu sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos deve curar. Os débeis, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos. E venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, todos vós que sofreis e que estáis carregados, e sereis aliviados e consolados. Não procureis alhures a força e a consolação, porque o mundo é impotente para dá-las. Deus dirige aos vossos corações um apelo supremo, através do Espiritismo. Escutai-o. Que a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade sejam extirpados de vossas almas doloridas. São esses os monstros que sugam o mais puro do vosso sangue e vos produzem chagas quase sempre mortais, que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis sua divina lei. Amai e orai. Sede dóceis aos Espíritos do Senhor. Invocai-o do fundo do coração. Então, ele vos enviará o seu Filho bem-amado, para vos instruir e vos dizer estas boas palavras. Eis-me aqui, venho a vós, porque me chamastes. Então, né? Deus, aqui Jesus nos volta como espírito agora, né? Por isso o advento do Espírito da Verdade. E volta chamando os mais necessitados. Por isso que ele fala. Os seus prediletos, né? Ou seja, os mais necessitados, que mais são aqui, passam por momentos difíceis, né? Quando encarnados, os mais aflitos. Eu acredito que somos todos nós, né? Somos todos nós, mas sempre tem aquele que tem a sua cruz mais pesada, né? Isso não tem como negar, né? Agora, isso não quer dizer
que esses são os mais infelizes. Porque a dificuldade, né? A dor, a dificuldade, a, a limitação, às vezes, de movimentos, às vezes até de estar em pé, às vezes é acamado. Isso não quer dizer que eles são mais tristes que nós. Porque muitas vezes eles têm tanta força espiritual que eles veem a vida às vezes mais... como é que vamos dizer? Mais penosa. Não, mais penosa. Né? Às vezes eles veem de uma forma mais bonita que nós. Eles dão mais valor a cada dia do que nós. Então, assim, eles passam por dificuldades maiores, uns do que outros. Uhum. Mas isso não quer dizer que eles são mais infelizes e outros mais felizes. Sim. Agora, é lógico que eles precisam de apoio. Todos nós precisamos, né? Mas aqui, Jesus, como Espírito, o Espírito da verdade, ele vem para dar esse acalento aos mais necessitados, né? Sim. Mas lembrando que ele é muito... o Pai é muito grande, né? Então ele está em todos nós, nos auxiliando, nos dando força. Até aqueles que não acreditam, aqueles que não têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, pode ter certeza que até eles não sabem de onde vem a força, mas recebem, né? Então, aí ele vem através do Espiritismo passar as suas mensagens, seus ensinamentos, para que nós, aqui, encarnados, possamos dar um passo a mais, através do conhecimento, sabendo da onde vimos, para onde vamos, né? O que nos... sabendo que tudo que nós plantarmos nós vamos colher, né? Que nada passa impune na nossa vida, tanto de bom quanto de ruim. Cada segundo na nossa vida, cada gesto, tudo será computado, vamos dizer assim, na nossa consciência. E é ela que vai nos levar para as vibrações melhores ou piores, né? Positivas ou negativas. E esse conhecimento só nos foi dado, tínhamos uma ideia mais primitiva, né? Através dos ensinamentos de Cristo, conforme as suas parábolas, como dizemos aqui na reunião anterior, né? No início, nós ainda não estávamos prontos para termos esse conhecimento direto, né? Então Jesus nos deixou a sua mensagem através de parábolas, para conforme fomos nos desenvolvendo, você enxerga a parábola diferente, né? O mesmo dizer, o mesmo ensinamento, mas você consegue enxergar de uma outra forma. E até que em meados de 1860, 1830, dá início, aí vem o Espiritismo. Vem através de Kardec e através dos médiuns, vem formar a doutrina espírita. E aí, esse trabalho que foi feito através de irmãos espirituais, trabalhadores espirituais e médiuns de todo mundo, juntavam-se
as mensagens e era passado para Kardec para fazer a codificação. E daí nasceu a doutrina espírita kardecista. A que nós seguimos, a que nós aprendemos e a que nós passamos um pouquinho. E depois dessa primeira já estavam pronto, foi o primeira pavimentada. Aí vem o Espírito da Verdade, né? Por isso o advento do Espírito da Verdade. Primeiro foi feito esse primeiro pavimento, primeiras fundações para receber os ensinamentos agora do Espírito da Verdade. Então vamos ver o que tem mais para frente. Que nos... Então, seguindo, ainda com o Espírito da Verdade, Havre, 1861. Item 8. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos, que a suplicam. Seu poder cobre a terra, e por toda parte, ao lado de cada lágrima, põe o bálsamo que consola. O devotamento e a abnegação são uma prece contínua e encerram profundo ensinamento. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Possam todos os espíritos sofredores compreender esta verdade, em vez de reclamar contra as dores, os sofrimentos morais, que são aqui na terra o vosso quinhão. Tomai, pois, por divisa essas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque eles resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. O sentimento do dever cumprido vos dará a tranquilidade de espírito e a resignação. O coração bate melhor, a alma se acalma e o corpo já não sente desfalecimentos, porque o corpo sofre tanto mais quanto mais profundamente abalado estiver o espírito. Sim. Nós, quando encarnados, nós temos aqui as nossas dificuldades como encarnados, né? Pois aqui na Terra nós temos as nossas necessidades do corpo, né? Temos também as nossas falhas, né? Porque na Terra você se vê mediante ao mundo material, né? Então aqui nós viemos com o esquecimento, né, do espírito, né? E aqui nós nos deparamos com imagina uma criança solta numa loja de doces, né? Uma criança sozinha solta numa loja de doces. Nós somos essa criança. Então, nós podemos ali comer doce até passar mal. Mas nós temos que nos segurar. Nós temos que ter essa abnegação. Nós não podemos sair fazendo tudo que nós queremos. Não podemos ter tudo que nós sonhamos, tudo que queremos, né? Então, cabe a nós termos esse autocontrole, né? Que quem nos dá é a o nosso
nosso desenvolvimento moral, né? Conforme o nosso desenvolvimento moral, aí nós temos o nosso livre-arbítrio. Tem pessoas que saem aí roubando, né? Fazendo atrocidades para chegar onde quer. Tem pessoas que não tem nada e que a gente estava falando, e vive uma vida feliz e o bem material para ele não é nada. Então, conforme o nosso espírito vem com a sua elevação moral, o seu grau de elevação moral, é que nos faz aquela criança ou vai se arrebentar de comer doce, ou ela vai comer um doce só e vai se satisfazer. Então nós somos aqui, quando encarnados, essa criança solta numa loja de doces, né? E aí cabe a nós nos segurarmos, nos contermos, né? Isso em tudo. Desde a comida, desde os bens materiais, do conforto, desde dos prazeres, né? Em tudo nós temos que ter o autocontrole, né? Então, essa é a missão quando encarnado. Por isso que aqui é nos dado a prova para nós nos melhorarmos quando espírito. Porque no mundo espiritual nós não temos essas tentações, essas necessidades. Entendeu? No mundo espiritual você não vai querer joias. Lá não tem ouro, não tem joias, não tem carro, não tem casas, né? Comidas. Então por isso que nós vestimos esse corpo, e aí você tem a fome, você tem o frio, você tem os desejos, né? E se você desencarnar e ainda estiver ainda na matéria, você ainda vai sentir sim, quanto mais, tudo isso. Sim. Mesmo quando você desencarnar. Quanto mais você estiver preso a esses sentimentos, mais você vai sentir lá. Só que lá não, você vai sentir, mas não tem de onde você... Tem. Lá não tem de onde você tirar. Exatamente. Lá é só sofrimento e ranger de dentes. Mas você vai sentir fome, você vai sentir frio, né? Vai sentir os desejos, mas não vai ter de onde você tirar, né? Então, esse é aqui que fala a dificuldade, né? Para quem está aqui encarnado. E Jesus é aquele nosso governante que, através de nosso Pai, nos apoia, né? Nos vê. Que engraçado, perdão, que engraçado. Eu falei aqui de uma criança solta numa loja de doces, né? Me veio agora que essa semana aqui nós assistimos, né? Aquela série, como é que é o nome? The Chosen, que são os escolhidos. Isso. E lembrei que Jesus é uma hora que Jesus já está cansado dos seus discípulos ali que estavam com ele, né? No Monte das Oliveiras, né? E que era para estar vigiando e pega no sono. Aí daqui a pouco ele olha e Deus põe para ele. Ele olha e vê as crianças dormindo. Enxerga como se fossem crianças. E é assim que ele nos vê. Por isso que nosso Pai tolera tantos erros nossos, né? Por isso que Jesus nos ajuda tanto. Porque nós somos crianças aqui. Somos almas encarnadas no corpo de adulto, mas que não passa de crianças. Crianças mimadas, crianças umas mais birrentas, outras mais já um pouquinho melhor. Mas somos crianças, né? E é assim que Jesus nos vê, é assim que Jesus nos apoia. Quando nós estamos caindo, querendo tentar levantar, ficar em pé para dar o primeiro passo, a gente cai e ele está lá para nos segurar, assim como uma mãe segura o filho.
Eu acho que essa é a definição melhor que tem, né? Pra cá. E é lógico, ali vai ter os que precisam mais desse apoio, assim como você que foi mãe de 3, cada um é diferente do outro. Tinha aquele que já saía engatinhando, tinha aquele que não queria, precisava ficar segurando, né? Tinha aquele que queria mais colo. Cada um é diferente, porque cada alma é um universo. Cada ser é um universo. Cada ser é um pouquinho de Deus. É aquela luz que Deus nos deu, que somos um pouquinho de universo. Então nunca vai ter um igual ao outro. Não. Né? E aqui, como encarnado, é isso. É essa definição. Somos crianças errando, tentando aprender, errando novamente, aprendendo, às vezes esquecendo que aprendeu, fazendo arte. E assim, nosso Pai tem tanta misericórdia, tanta paciência, né? Conosco. Sim. Muito bom. Aí vem para o outro capítulo que nós vamos dar início. Deixa para você. Esse daqui encerra o capítulo. Item 8. E agora a gente dá sequência e entra agora no capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. Neste capítulo 7, nós vamos estudar os itens. O que se deve entender por pobres de espírito? Quem se elevar será rebaixado? Mistérios ocultos aos sábios e prudentes. Aí nós vamos ter as instruções dos espíritos, que são o orgulho e a humildade, e missão do homem inteligente na Terra. Então, para o primeiro item, é o que se deve entender por pobres de espírito. Ok. Vamos dar início à leitura. Perfeito. Então, o primeiro item. Primeiro, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Entre parênteses, São Mateus, capítulo 5, versículo 3. A incredulidade se diverte com esta máxima. Bem-aventurados os pobres de espírito. Como com muitas outras que não compreende. Por pobres de espírito, entretanto, Jesus não entende os tolos, mas os humildes. E diz que o reino dos céus é destes e não dos orgulhosos. Os homens cultos e inteligentes, segundo o mundo, fazem geralmente tão elevada opinião de si mesmos e de sua própria superioridade que consideram as coisas divinas como indignas de sua atenção. Preocupados somente com eles mesmos, não podem elevar o pensamento a Deus. Essa tendência a se acreditarem superiores a tudo leva-os muito frequentemente a negar o que, sendo-lhes superior, pudesse rebaixá-los, e a negar até mesmo a divindade. E se concordam em admiti-la, contestam-lhe um dos seus mais belos atributos, a ação providencial sobre as coisas deste mundo, convencidos de que são suficientes para bem governá-lo. Tomando sua inteligência como medida da inteligência universal e julgando-se aptos a tudo compreender, não podem admitir como possível aquilo que não compreendem.
Quando se pronunciam sobre alguma coisa, seu julgamento é para eles inapelável. Hoje em dia, aqui se coloca geralmente citando as pessoas mais inteligentes, mais cultas, e pelo seu conhecimento, pelos seus estudos, se julgam superiores a Deus, né? Não conseguem entender essa força, essa divindade que é o nosso Pai. Mas eu digo mais, eu acho que hoje em dia os estudiosos estão mais adeptos à divindade de Deus e de Cristo, né? Do que as pessoas, se dizer assim, mais ignorantes. Hoje você vendo os jovens, é muito triste. Tem muitos jovens que não só não creem em Deus, mas que não aceita a opinião daqueles que creem. Eu costumo assistir, eu gosto de ver todos os lados, né? Pra gente compreender no mundo que nós estamos vivendo, né? Então tem certa pessoa que tá passando alguma coisa na TV, na internet e muda. Eu não, eu gosto de ver. Pra nós entendermos, né? Mesmo aquilo que me incomoda. Então eu aqui digo, vai dentro de uma faculdade federal. Fala de Deus. Você é expulso de lá. E agredido. E agredido fisicamente. Independente de política, independente. Sabemos que está essa a briga. Hoje em dia a política é dois lados, né? Mas não fala em política, não. Fala em Deus. Você é expulso de lá e agredido. Pelos próprios alunos. Pelos alunos, pelos jovens. E pelos professores. Muitos deles. Não vamos generalizar. Mas quando a gente fala assim, é porque é mais da metade. É a maioria. Sim. Vamos dizer da maioria. É lógico que tem as exceções. Mas são a minoria. Então é muito triste, sabe? É muito triste os jovens vamos pôr, acho que 2 gerações para cá, parece que os pais desistiram de dar os ensinamentos. Abandonaram, né? Sabe? Quem ensina é a escola, quem ensina é o professor, quem ensina é os amigos, quem ensina. Não tem mais aquele tempo sentado junto com o filho, não tem aquele tempo para como é que foi o seu dia, vamos conversar sobre isso, vamos conversar sobre Deus, vamos conversar sobre o mundo, né? Vai se perdendo. É muito triste. Enquanto isso, principalmente na medicina é onde o espiritismo está crescendo mais. Porque não tem como negar, porque é visível. Os médicos falam, não tem como negar. Eu vi ali. Na ciência também, né? Na ciência. Sabe? Não tem como negar. Nós não somos só carne e osso. Lógico que nós temos essa força que é o Espírito. Lógico que nós temos o nosso Pai, o Deus. Essa força suprema. Não tem como. Você entendeu? Pode-se mudar o nome, do qual que nós respeitamos todas as religiões. Então pode-se mudar o nome. Para nós é Deus, para outra religião pode se mudar para outro nome, outros, né? Mas a força
É universal, sabe? E infelizmente os jovens estão hoje sendo eles os piores, mesmo sem estudo completo. Estão na universidade, mas têm um estudo completo. Sim. Não são gênios. Não tem profissões definidas ainda, né? Não tem. E hoje são esses os pobres de espírito, né? Pelo contrário, né? Aqui é diferente, os pobres de espírito são os humildes, né? Sim. Que acredita, que crê. E agora, é lógico que tem muita pergunta que não são nos dados. Nós ainda não temos a capacidade de ter total conhecimento. Mas como é que a gente pode negar o invisível que a gente não enxerga, a força? Não tem como negar. Não tem como explicar? Não tem. Mas a fé, ela não tem que ser explicada nos mínimos detalhes. Entendeu? E é isso que está faltando. Fé, conhecimento. O mínimo para poder levar a fé. Exemplos de casa. Sabe? Os exemplos são só para maldade. Impera é a maldade dentro dos jovens, infelizmente. É muito triste. Que é a falta de moral, de respeito, né? É uma força, né? Leva para um outro lado, né? Pro oposto, né? Pro oposto, né? Uhum. Leva pro oposto. E é muito triste. Mas vamos seguir em frente na sequência. Seguindo então. Se não admitem o mundo invisível e um poder extra-humano, não é porque isto esteja fora do seu alcance, mas porque o seu orgulho se revolta à ideia de alguma coisa a que não possam sobrepor-se e que os faria descer do seu pedestal. Eis porque só tem sorriso de desdém por tudo que não seja do mundo visível e tangível. Atribuem-se demasiada inteligência e muito conhecimento para acreditarem em coisas que, segundo pensam, são boas para os simples, considerando como pobre de espírito os que as levam a sério. Entretanto, digam o que quiserem, terão de entrar, como os outros, neste mundo invisível que tanto ironizam. Então seus olhos se abrirão e reconhecerão o erro. Mas Deus, que é justo, não pode receber da mesma maneira aquele que desconheceu o seu poder e aquele que humildemente se submeteu às suas leis, nem aquinhoá-los por igual. Ao dizer que o reino dos céus é para os simples, Jesus ensina que ninguém será nele admitido sem a simplicidade de coração e a humildade de espírito, que o ignorante que possui essas qualidades será preferido ao sábio que acreditar mais em si mesmo do que em Deus. Em todas as circunstâncias, ele coloca a humildade entre as virtudes que nos aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que dele nos afastam. E isso por uma razão muito natural, pois a humildade é uma atitude de submissão a Deus, enquanto o orgulho é a revolta contra ele. Mais vale, portanto, para a felicidade do homem
ser pobre de espírito, no sentido mundano, e rico de qualidades morais. Exato, né? Então, aqui, quando no nosso desencarne, né? Como vamos ser recebidos igualmente, né? Aquele que sempre se submeteu às leis divinas, à vontade de Deus, né? E aquele que se achava o dono do mundo, passava por cima de tudo, né? Com a sua, ainda com a sua reforma íntima ainda por se fazer, né? Porque cada encarnação nós tentamos melhorar um pouquinho a nossa reforma íntima para o nosso crescimento moral. E chega aqui e esquece dos compromissos assumidos como espírito, né? E se deixa levar para outros caminhos. E se acha que o dono do mundo. E às vezes a pessoa de sucesso, que não tem que ser pobre na parte material, né, nessa vida. Às vezes a pessoa tem sucesso, mas por quê? Ela escuta a sua intuição e agradece por ela. Vamos para o exemplo aqui desses compositores de música. Alguns se acham os inteligentes e acham que eles que fazem as letras, né? Outros não. Outros são agradecem e falam que as letras são por intuição. Eu tava lá, escutei, passou alguma coisa que chegou ao meu ouvido, uma frase, uma palavra. Ele senta e dali sai uma letra, uma música linda, né? E é grato a Deus por isso. E faz sucesso. E ganha dinheiro. Tem uma vida boa. Mas é grato a Deus. Entendeu? Outros não. Outros veem a intuição. É dado esse presente. E aí ele humilha. Aqui, eu faço uma música. Eu consigo fazer, né? Você, se gaba, né? Isso é pra quem pode, né? Uhum. Isso é pra quem tem o QI mais alto, né? E esse coitado só vai perdendo. Mesmo que não for tirado esse dom dele dessa vida, vai deixando pra ele aprender, vai deixando. Na sua próxima encarnação, ele é tirado tudo. E às vezes vem. Às vezes nessa mesma já é retirado. Às vezes nessa, mas nem sempre, né? Deus age, né, diferente com cada um, né? Ele sabe o filho que tem. Ele né? sabe o filho que tem. Então... Eu não me recordo o nome daquele que pintava, né? E ele tinha o dom de pintar os quadros. Ele recebia os pintores e fazia as pinturas lá e eram autênticas aos pintores famosos, né? E aí... Através da mediunidade. Isso. Como se fosse uma psicografia, sim, mas... só que pintura. Pintura. Isso, só pra... E eu não lembro o nome do médium. E é famoso. E de acordo com as condutas dele
moral, né? Ele acabou perdendo essa mediunidade porque os espíritos foram se afastando, porque tudo a gente é vibração. Se a gente sai da mesa daquela vibração, daquela energia, você cai, você vai ter novos amigos naquela vibração menor, né? E da mesma forma, quando você se eleva, você melhora o seu nível ali. E ele foi caindo e perdeu os espíritos que faziam com que ele pintasse. E aí, para ele não admitir que perdeu aquele, né, aquele dom de receber os espíritos, ele estava pintando e dizendo que era os espíritos. Era ele não recebia mais e ele fazia a pintura e falava e caiu em decadência. E isso acontece com, né, com todos nós, sem nós termos o sucesso, né? Mas acontece no nosso dia a dia. De acordo com as nossas vibrações, nosso pensamento, nosso comportamento. Nossas atitudes. Principalmente, né? Com o próximo. Né? Então, tudo isso é vibração. Então, você vai atraindo ou repelindo de acordo com você mesmo. Sim. Né? Então, assim, quando fala assim, nossa, eu tô com... não tá muito boa a vibração, é porque você mesmo precisa elevar a sua vibração, né? Melhorar o seu comportamento, aí você vai conseguir atrair boas vibrações para você, né? Sim. Então, que Deus fala que para nós aqui a simplicidade, né, é uma missão, né? Principalmente para aqueles que têm a facilidade de ganhar bens materiais, né? Então, quando dá esse dom, a simplicidade fica mais difícil ainda. Você entendeu? Porque você viver bem é uma coisa. Agora você partir pro excesso, né? Aí você já vai contra, né? Contra os preceitos, né, de Deus. Aí já começam os excessos, né? Aí começa as gastanças, as coisas. E o recurso financeiro, o diploma, ele não garante absolutamente nada. E esquece daquele irmão que ele é necessitado, né? Esquece de fazer o bem. E quando vê, você só está fazendo para você mesmo. E cada vez você se fechando mais. Cada vez você ficando mais sozinho. Mesmo tendo milhares, né, centenas ao seu lado, te sugando, mas você cada vez se vê mais só, né? Porque os que te rodeiam é para te sugar. E aquele ombro amigo, aquela mão que tá ali para te levantar, essa é mais difícil. Porque essa aí ela tem que estar tanto quando você tá bem quanto você tá mal. Principalmente quando você tá mal. E aí, quando você tá mal, aquelas centenas de amigos ali somem, né? Então, esses são os tormentos aqui da Terra. Essas são as dificuldades que temos que passar. Esses são os nossos vícios, né? O orgulho, a vaidade, né? A presunção, não é mesmo? Então, quantas vezes vem pensamento assim, nossa, podia fazer isso e dar certo. A primeira coisa que eu faço é agradecer, né? Porque da onde que saiu esse pensamento, não é mesmo? Da onde que saiu? Ah, eu sou o bom, né? Não, nós estamos aqui sendo testados. Às vezes nós temos que ter sucesso para poder ajudar os outros, né? Então, temos que seguir
aí nossa trilha E termos equilíbrio. e o equilíbrio. Temos equilíbrio. Seguir a nossa trilha. É bom ter sucesso. É bom as coisas materiais. Não vamos ser hipócritas. Porque Deus nos quer bem. Deus quer nossos filhos com estudo, com educação, com segurança, conforto. Os excessos é que é feio, né? Então, levar a nossa vida sempre no equilíbrio. O equilíbrio para conquistas bens materiais, equilíbrio na comida, equilíbrio na bebida. Sim, também equilíbrio na ociosidade. Porque tem gente que acha que vai orar e vai cair tudo do céu ou vai encostar numa pessoa e fazer a pessoa trabalhar 2, 3 vezes mais pra ter que sanar a ociosidade dela. Então, assim... Então, cabe a nós aí temos esse equilíbrio, né? E se livrarmos dos vícios e elevarmos, né, elevarmos a nossa fé em Deus e seguir nossos passos. Pedir para que não nos deixe cair nunca. E se cair, que possamos ter a humildade de pedir a Deus que nos dê a mão para levantarmos novamente. Sem nunca desespero, desistir. Sem desespero, né? Sem a vaidade, sem o orgulho. Fábio, então por hoje acho que é só, né? Senão vai ficar muito longo. Sim, o próximo... Vamos deixar o próximo item. Vai ser quem se elevar será rebaixado. Vai ficar para o próximo estudo. Acho que sem querer nós começamos até a comentar sobre, né? Mas tá bom. Aí no próxima reunião vai ficar então esse item, tá ok? Então novamente agradecer a todos. Hoje um dia muito feliz aqui para nós do canal, completando 1 ano. Pedir para que você faça a oração para nós encerrarmos. Essa oração, ela é do Divaldo, tá? Então agora nós vamos depositar na lei de causa e efeito as nossas imensas necessidades e vamos pedir aos espíritos de luz que nos permitam sincronizarmos com o mundo espiritual. Pensemos no bem. Muitos de nós nutrimos sentimentos de muita angústia, com preocupações, com problemas. Vamos pedir à causa do universo que nos ajude a resolver essas dificuldades. Senhor, nós te queremos pedir que nos abençoe e nos tonifiquem para que estejamos em condições de pontes de luz, para que a energia santificante do além atravesse o nosso organismo e nos enriqueça de bons fluidos e magnetize os corações de todos nós
e aqueles que nos assistem. Queremos pedir-te por nós mesmos, por cada um de nós, por aqueles seres aos quais amamos, pelos nossos familiares queridos. Também te pedimos em favor daqueles que nos odeiam e conspiram contra a nossa paz. Ó amigo da alma, abençoa os suicidas e aqueles que estão atormentados com a inspiração negativa e com a destruição do corpo. Vem ter conosco, Jesus. Nós te pedimos pelos enfermos, por aqueles que pedem prece e tantos outros que nos dão seus nomes para as nossas orações. Ó Senhor, nós te queremos pedir pelos companheiros que nos acompanham através da internet, para que sejam beneficiados pelas vibrações deste momento. Nós te pedimos pela nossa casa, nosso lar, este santuário de amor construído na rocha. Na verdade, Senhor, tem inimigos, claro, mas é um cosmo de misericórdia e lucidez. Pedimos pelos nossos seguidores e por todos aqueles que fazem parte deste trabalho maravilhoso. Senhor, abençoa-nos no desiderato da nossa imortalidade, abençoando a água que se torne de salutar benefício e a paz do nosso coração, no lar, no trabalho, na rua, pela paz. Sede misericordioso para conosco e fazer que esta paz se espraia pela pátria brasileira, nossas autoridades, pelo mundo em caos de natureza moral. E ao chegar ao término do nosso compromisso, rogamos ao Pai Celestial, à Mãe Santíssima, aos Espíritos Nobres, para que nos permitam encerrar os nossos estudos com votos de paz para todos nós. Está encerrado o nosso estudo de hoje. Assim seja, graças a Deus. E assim, vamos terminando mais essa reunião, agradecendo a você, ao Felipe, a Marcela, agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, aos nossos irmãos trabalhadores e a todos que estão nos assistindo. Que Deus possa iluminar os lares de todos, a vida de todos, e que possamos passar até a semana que vem com muita luz, muita saúde, muita felicidade e muita força. Fiquem com Deus. Até a próxima reunião. Até mais.